Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Vamos para mais uma aula de redação, tendo como livro didático de apoio o livro Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, do primeiro ano do ensino médio, da editora Saraiva. Vamos para a página 28 desse livro, onde a gente vai encontrar lá em produção de texto o subtítulo O que é gênero do discurso. É esse o assunto da nossa aula de hoje. Gente, os gêneros do discurso são formas de comunicação que são produzidas ao longo da história social da humanidade e que se encontram disponíveis na cultura de uma forma geral, como a notícia, a reportagem, conto, romance, anúncio, receita médica, receita culinária, tese, monografia, fábula, crônica, cordel, poema, repente, relatório, seminário, palestra, conferência, verbete, parlenda, adivinha, cantiga, panfleto, sermão, enfim, em todas as formas de comunicação produzidas por nós, seres humanos, ao longo dos séculos, em todas as formas de comunicação, nós, não tem jeito, gente, nós faremos uso específico de um veículo de comunicação. E esse veículo de comunicação tem nome, gênero do discurso, que vai ser um desses aí que eu acabei de relatar. Esses todos aí que vocês viram, e ainda tem mais. Aí foi um pequeno exemplo de gêneros do discurso. Mas você sempre que tentar se comunicar com alguém, você vai fazer uso de um formato de discurso, um formato com estrutura específica de discurso. Você vai escolher o que é mais adequado para aquele momento de fala seu. Entenderam até aí? Pronto, tranquilo. Mas ainda assim eu vou dar mais um exemplo para ficar ainda mais claro. Observem como é fácil entender o que é esse gênero do discurso. Se eu quero ensinar alguém a fazer um bolo de chocolate, por exemplo, de uma maneira prática, rápida e eficiente, que deixa esse bolo tão gostoso que todo mundo que prove esse bolo automaticamente não só queira repetir a dose, não só queira comer outro pedaço, como também me peça para ensinar como é que se faz esse bolo tão maravilhoso. O que é que eu faço em um caso desse? O que vocês fariam? Bom, eu não sei vocês, mas eu utilizaria uma forma historicamente conhecida por todos nós de se ensinar como se prepara alguma alimentação. Gente, como é que eu posso fazer para que uma pessoa entenda da maneira mais rápida, mais prática a fazer algum tipo de comida? Eu vou utilizar um modelo de ensino, um modelo de discurso que é o mais prático, o que é mais usado e o que é usado, inclusive, por muitos séculos, né? Há muitos séculos se faz isso que eu vou propor aqui. Eu utilizaria o gênero do discurso, o gênero textual conhecido pelo nome de receita, né? É a maneira mais prática. A receita é um gênero do discurso e é um gênero do discurso que você, eu e todo mundo sabe que deve ser utilizada em momentos onde a gente quer ensinar alguma coisa a alguém, né? Se for o caso de comida, uma receita culinária. Se for um caso de remédio, uma receita farmacêutica, né? Aquela bula. Mas enfim, você utiliza o gênero do discurso, ou seja, a estrutura, o jeito, a maneira de se escrever ou de se falar, que é muito comum quando se escreve receita. Entendeu? É desse jeito aí. Você utiliza o tipo de discurso para um momento específico. Se eu quero preparar uma comida, eu não vou e quero ensinar alguém, eu não vou utilizar um outro gênero do discurso. Eu não vou utilizar o gênero do discurso, por exemplo, notícia, ou o gênero do discurso reportagem. Por que eu utilizaria esses dois gêneros se eu tenho um que é mais eficiente e que todo mundo já conhece? O modelo, o jeito, que é o gênero do discurso receita culinária. Entenderam? Não é tranquilo? Não é fácil de entender isso aí? É por isso, gente, que existem gêneros do discurso para cada necessidade de comunicação em nossa vida. Observem, ó, eu vou dar um exemplo do gênero do discurso conhecido como música, né? Vamos pensar num caso onde eu queira dançar, à vontade.
Vamos pensar também num outro caso, onde eu queira simplesmente relaxar. Um relaxamento após um longo dia de trabalho. Ou vamos pensar também num caso onde eu queira refletir. Refletir assim sobre conceitos filosóficos, existenciais, sobre vida amorosa, sobre amizade, enfim. Eu faço uso do gênero do discurso conhecido como música, né? O gênero música, ele não cabe nesses casos aí, tanto da dança, eu querendo dançar, né? Não existe coisa melhor do que você dançar com música, lógico, né? Ou um relaxamento, tem música que serve para relaxar, né? E também tem aquelas músicas que são, elas têm temas filosóficos, elas têm temas existenciais, né? Então, assim, nesse caso aí, veja como o gênero música, ele se encaixa perfeitamente, né? Para esses casos aí que eu acabei de citar. Nesse caso aí, gente, eu jamais eu faria uso do gênero do discurso conhecido como palestra, por exemplo. Palestra, né? Imagine só se eu conseguiria dançar à vontade ouvindo palestra, fazendo uso do gênero palestra com essa finalidade de motivar a dança, não dá, né, gente? Não, olhem bem, observem. Lógico que o gênero palestra tem a sua essencial importância. Eu gosto de palestra. Acho que vocês também gostam, né? Se vocês não participaram de nenhuma palestra, procurem ver as palestras que são de temas que te interessem, que vocês vão ver a grande importância. Só que é aquela coisa, cada situação de discurso você vai ter um específico para ele, um ou dois, enfim, um específico para ele, né? Palestra não encaixa muito para um momento onde a gente queira dançar, não é isso? A palestra tem uma outra função, ninguém está negando que ela não tenha função, mas sejamos sinceros, não nesse contexto de me impulsionar a dançar à vontade, né? A palestra ela vai ter, por exemplo, uma importância em um momento onde a gente queira ouvir uma informação especializada de alguém gabaritado sobre o caso. Aí nesse caso se encaixa, né? E não se encaixaria nesse caso a música. Vocês percebem como em cada situação você vai ter um discurso específico, um gênero do discurso específico? Bom, eu tenho certeza que ficou claro para vocês. Beleza, então vamos voltar à página 28 do livro didático Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. Nessa página 28, a gente vai encontrar um subtítulo chamado de Foco no Texto, que pede para a gente ler o texto 1. O título desse texto 1 é Empresas oferecem serviço de arranjo e delivery de flores. Vamos dar uma lida nesse texto, gente. Acompanhem comigo. Receber flores em casa não é privilégio dos apaixonados. Quem desembolsar a partir de R$ 180 por mês pode acordar de manhã e dar de cara com um buquê de flores frescas da estação, escolhidas por um florista. Incentivadas pelos próprios clientes, floriculturistas passaram a oferecer pacotes de entregas semanais. A Fidelidade garante arranjos até 20% mais baratos aos assinantes. A maioria, cerca de 70%, é composta de lojas, hotéis, restaurantes e escritórios. Em ambientes corporativos, o HIT é o arranjo de orquídeas. R$ 100 em média. Os outros 30% são os clientes residenciais, que formam um nicho bastante particular. As pessoas físicas, como Vanderlei Marques, 47, da Reserva Floral, gosta de chamá-los, contratam o serviço porque já gostam de flor e querem a conveniência de não ter de sair para comprar. Gente, esse texto aí, o texto 1, ele está disponível no site do jornal Folha de São Paulo, o site online. Aí vocês têm a data em que ele foi postado, 2014, e a data em que foi feito o acesso pelos autores desse livro. Agora vamos para o texto 2. Vamos dar uma lida no texto 2. Ah, sim, não se esqueçam de fazer uma comparação em relação à estrutura do texto 1 com o texto 2, viu, gente?
Dá uma olhadinha aí no texto 1, a estrutura, a maneira com que é arrumado o texto 1 e veja a maneira com que é arrumado o texto 2. Observem também que ambos falam sobre flor. Depois a gente vai falar sobre alguns detalhes que diferenciam o texto 1 do texto 2 dos textos seguintes também. Observem não só a estrutura, mas a intenção, a maneira, o jeito com que quer se informar o texto 1 e com que quer também informar o texto 2 e os próximos que leremos também. Mas vamos agora para o texto 2. Pessoal, aí no texto 2 a gente vai encontrar a palavra flor como ela é enquadrada no dicionário. Vocês sabem que o dicionário ele registra os vários sentidos que uma palavra pode ter, não é isso? Em ordem alfabética, né? Aí esse conjunto de sentidos que uma palavra pode ter, aí é que se dá o nome de verbete. Quando vocês ouvirem falar em verbete, é isso. É como a palavra ela tá lá enquadrada no dicionário. E vocês sabem, né, que cada palavra ela pode ter mais de um sentido. Quando o dicionário arruma direitinho os vários sentidos, esse conjunto de sentidos é chamado de verbete. O texto começa assim, a palavra flor em destaque, 2 pontos. Aí vocês estão vendo aí que entre duas barras você tem um O com o acento circunflexo. Isso aí é a maneira com que você vai pronunciar a palavra flor. Ele está dando a entender aí no dicionário que quando você for pronunciar flor, você vai pronunciar ele com o O fechado. Tá vendo o circunflexo aí? Indicando que esse O aí é um O fechado, flor, e não aberto. A gente não vai pronunciar como se fosse com um acento agudo, sabe? Se fosse com um acento agudo, seria bem estranho, seria flor. A gente estaria pronunciando ele bem diferente. O O aí, O fechado, indica que você está sendo informado pelo dicionário na língua portuguesa como é que se pronuncia isso. Depois, em seguida, você tem um S e um F. Observaram aí? Pronto. Esse S ponto e o F significa a classe gramatical da palavra flor. Olha quantas informações logo no iniciozinho da informação sobre o que é flor, né? A gente tem o S e o F aí significando o seguinte: a classe de palavra é um substantivo e é um substantivo feminino. S substantivo e o F indicando que é um substantivo feminino. E aí depois nós temos o colchete com esses 3 pontinhos aí, indicando que o que vem depois aí foi retirado de algum contexto, de um outro texto e colocado aí. Onde nós temos aí a numeração 1. Gente, a numeração 1 indica o seguinte: como é um verbete, como você está dando vários sentidos para a palavra flor, esse é o primeiro. Qual é o primeiro sentido? Onde tem aqui essa abreviatura MORF e depois BOT, BOT, seria o quê? A morfologia botânica, o estudo das flores. Aí tem aqui estrutura reprodutiva. Observem que isso aí é um conceito, viu, gente, de morfologia botânica. As palavras são bem científicas. Estrutura reprodutiva das angiospermas. Isso aí é uma flor. O que é uma flor? Na morfologia botânica, estrutura reprodutiva das angiospermas que, quando completa, é constituída por cálice, ó a estrutura da flor, cálice, corola, androceu, estames e gineceu, pistilos. E quando incompleta, no caso, quando essa flor é incompleta, deve apresentar no mínimo um estame ou um pistilo. E aí acaba a informação, o conceito 1 do que seria flor na morfologia botânica. É muito técnico. Observem que no texto 1 você não tem essa técnica, essa informação toda técnica como está aqui, né? No dicionário você tem essa necessidade de dar informações técnicas, os vários sentidos. Aí eles vão pegar o sentido tanto daquele meio acadêmico quanto o sentido do meio popular. E aí a gente já pula para o sentido número 2. Observem que está em destaque aí o número 2, que está dando a entender que é um outro sentido para a palavra flor.
Gente, aí depois do número 2, que esse 2 aí, como eu já falei para vocês, significa o segundo sentido que a palavra flor pode ter. Depois disso, nós temos aí uma abreviatura. Vocês estão observando que tem essa abreviatura aí? PXTDESIG. Isso aí significa, por extensão, de sentido de designação. Vocês continuaram sem entender, né? Bom, deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. Essa abreviatura, que significa por extensão de sentido de designação, significa nada mais, nada menos que outro sentido que a palavra flor pode obter em nossa língua portuguesa. É isso. O número 2 e essa abreviatura aí está dando a entender que eles vão dar para a gente um outro sentido. A palavra flor pode ter um outro sentido e isso é que nós vamos ver agora a partir dessa informação número 2. Ó, o outro sentido é o seguinte: flor pode ser vista também como a palavra flor, né? Comum a qualquer planta cultivada como ornamental por suas flores. Ou seja, qualquer planta cultivada como ornamental por suas flores pode ser chamada de flor. Entenderam? E aí depois ele ainda botou até um exemplozinho ali, assim, vocês observem que tem aí um exemplozinho aí dizendo a chuva aguou as flores. Enfim, botou esse exemplo aí só para poder ficar mais claro, né? Para vocês. Tá dando para entender isso aí, né, gente? A gente está tendo informações técnicas. Vocês podem até dizer assim, pô, esse texto 2 é meio chatinho, né? Bom, mas de qualquer maneira, esse texto 2 não é numa linguagem popular, mas ele é importante. Ele é importante porque quando vocês estiverem tendo que fazer algum trabalho acadêmico, algum trabalho científico, vocês, quando estiverem escrevendo lá a tese de vocês, a tese acadêmica, vocês vão sim dar graças a Deus que existe dicionário com esses verbetes aí, com essas informações técnicas, porque são essas informações técnicas que vão deixar o trabalho acadêmico de vocês futuramente. Vocês vão estar na academia, na universidade, vai deixar o trabalho de vocês com mais propriedade, com mais profundidade naquilo que vocês querem trabalhar. Então, assim, nem todo texto é para a gente sorrir, dar risada, se distrair. Tem textos que são técnicos e são importantes também, né? Vamos agora para o sentido número 3 da palavra flor. O sentido 3, ele está numa linguagem figurada. Tá vendo a abreviatura aí? FIG significa sentido figurado. O sentido conotativo, aquele sentido que não é o sentido real, o sentido, esse sentido figurado é o sentido poético. Entenderam? Então vamos ver aqui como é que é a palavra flor no sentido poético. No sentido poético, a palavra flor, ela pode ser entendida assim, como numa poesia. O que há de melhor, a flor seria o que há de melhor, mais bonito, mais livre de impurezas. A flor significando algo puro, algo nobre, mais nobre. Entenderam? Algo que a gente vai encontrar na poesia. Você não vai ver num livro científico ninguém, num livro de ciência, dizendo que a flor é algo livre de impureza, que é nobre. Isso aí está no campo justamente da poesia, das palavras figuradas. E aí é o texto 2, e aí é o texto 2 que a gente encontra nos dicionários. Abaixo vocês estão vendo aí que tem escrito assim: Dicionário Ruais da Língua Portuguesa, e aí temos Rio de Janeiro, temos a editora Objetiva e o ano de 2001. Beleza? Vamos adiante. Gente, ó, eu quero todo mundo esperto aí, hein? Vamos agora para o texto 3, da página 29. Observem que a temática que se repete é a temática sobre a flor, né? Nos 3 textos, vocês têm aí flor como o centro das informações, né? Aproveitem para observar também a estrutura de cada um desses textos. Olhem para o texto 1, a estrutura, a maneira com que ele é arrumado na página. Olhem o 2, como ele é arrumado. Olhem o 3, como ele é arrumado, né? Observem também o local em que esses textos foram postados. O local que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem
Por exemplo, no caso do texto 1, você tem um site que é o site, quer dizer, um universo online, né? Um site da Folha de São Paulo, do jornal. Vocês têm no texto 2, vocês têm um dicionário, que aí pode ser logicamente um dicionário no formato físico, né? Mas também tem online, né, gente? Mas aí eu acredito que seja no formato físico, até porque tem a editora ali também, coisa e tal. E vocês têm aí o texto 3, essa tirinha aí, que tá escrito assim, ó, disponível em... Aí você tem o site aqui. O site, você tem o local onde você pode acessar, se vocês copiarem essa informação que está aí a partir do HTTP, você chega lá naquele local onde vocês vão encontrar ele. E vocês vão ver também como é que é arrumado, como é que é arrumado esse texto 3, né? O texto 3, essa tirinha, é arrumada de um jeito completamente diferente do texto 1 e do texto 2. Mas bora dar uma lida? Vamos ler comigo aí o texto 3? Vamos em frente. Beto era um cara romântico. Todo dia levava flores, mas às vezes decepcionava. Já Pedro era normal, não levava nada, mas às vezes surpreendia. Observaram aí o texto 2 e o 3 como são bem diferentes, né? Um tem toda aquela informação técnica do 2, né? A informação técnica com os verbetes, com os sentidos, e o 3 com aquela leveza, falando sobre a mesma coisa, sobre flor. Ó, todos eles são importantes, viu? A gente não tá aqui só para poder ver texto leve, não. A gente também tem que ter um texto técnico. Então o 2 é importante, o 3 também, né? E cada um no seu momento. Vai ter um momento da gente querer uma coisa mais leve, a gente lê algo como o texto 3, né? Esse gênero do discurso leve, né? A tirinha. Vai ter momentos que a gente precisar de uma coisa mais técnica, a gente vai para o texto 2, e aí a gente vai fazendo uso dos gêneros do discurso de acordo com a necessidade da gente. Estão entendendo isso aí, né? É importante vocês perceberem que o gênero do discurso, os diversos que existem por aí, eles vão aparecer no momento que a gente precisar. A gente vai saber fazer o uso daquele gênero do discurso que é adequado para o nosso momento específico. Bora pro texto 4, vamos em frente. Gente, o texto 4, esse texto 4 aí, A Flor e a Náusea. Esse texto 4 é do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro considerado por muitos, e por mim também, o mais influente poeta brasileiro do século XX. Eu coloco Carlos Drummond de Andrade, na minha humilde opinião, assim, ao lado de um outro monstro da poesia, Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa. Se não conhecem, depois dá uma olhadinha aí, vai no Google e tenta dar uma olhadinha aí na poesia tanto de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, quanto a de Fernando Pessoa. Os caras são geniais, merecem sim a atenção da gente. Bora para lá? Bora para o texto 4? Vamos lá. A flor e a náusea. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, furou o tédio, furou o nojo e furou o ódio. Gente, esse é, como eu já tinha dito para vocês, um poema de Carlos Drummond de Andrade, do livro Antologia Poética. Antologia Poética é um conjunto de poesias de Drummond. Vale a pena vocês lerem os poemas de Drummond, os poemas de Fernando Pessoa, que eu fiz a comparação,
antes de ler esse poema. São dois gênios da poesia de língua portuguesa. Bom, então, aí nós temos um texto, o texto 4, com uma estrutura diferente dos outros três que a gente acabou de ler. Observem como é que está estruturado aqui em versos e em estrofes. Vocês sabem, né? Isso aí é um poema, e como poema, você tem cada linha do poema chamada de verso, e esse conjunto de linhas chamada de estrofe. E aí vocês observam que tem um ritmo próprio da poesia. Você tem aí também uma linguagem que é uma linguagem figurada, não é uma linguagem direta como aquele texto, o primeiro texto que a gente leu, que está lá postado no site da Folha de São Paulo, falando sobre floricultura e tal. Ali é uma linguagem direta, né? Aqui não. Aqui você tem toda uma subjetividade, você tem figuras de linguagens, você tem metáforas. Por exemplo, você tem na segunda estrofe aqui dizendo sua cor, no caso falando da cor da flor, né? Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. Isso tudo aí vocês percebem que tem toda uma alegoria, uma figura de linguagem. Você tem aí uma linguagem que sai do mundo objetivo e parte pro mundo poético mesmo. Como naquele último verso, onde diz assim: é feia, mas é uma flor, furou o asfalto, furou o tédio, né? A flor furar o tédio, vocês percebem que é uma linguagem bem poética, né? Porque flor não tem como, de maneira assim objetiva, flor não tem como furar tédio, né? Só dentro mesmo de uma linguagem poética que isso é possível. Aí é o tipo de gênero do discurso onde a gente se dá o luxo de sair dessa linguagem mais direta, mais objetiva, que a gente aprende que é chamada de linguagem denotativa, e a gente parte para um outro tipo de linguagem, onde a gente se dá o luxo de utilizar figuras de linguagem para representar o que a gente quer, o que a gente pensa, de uma maneira muito poética. Quando vocês se dão ao luxo de produzir textos assim, esse tipo de texto que foge da linguagem comum é o tipo de texto que está enquadrado dentro de um gênero do discurso que lá atrás, no período da Grécia Antiga, era chamado de gênero lírico, cunhado lá pelos filósofos Aristóteles, Platão, gênero lírico. Esse gênero lírico ele deu para o mundo moderno o formato que hoje é possível você ver não só na poesia, como também na música. Na música você tem essa mesma estrutura, beleza? Aí é o texto 4, vamos em frente para a gente ler o texto 5. Agora, pessoal, a gente vai ler o texto 5. Agora, antes da gente fazer a leitura do texto 5, eu gostaria que vocês observassem a estrutura dele. A maneira com que ele está estruturado aí, ele se parece mais com qual dos 4 textos que a gente já leu? Deem uma observada, observem a estrutura, a maneira com que ele está arrumado. Observem que ele está arrumado de uma forma que parece muito mais com o texto 1, aquele texto da Folha de São Paulo, né? Observem que quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber o seguinte: ele está arrumado de uma forma muito parecida, arrumado no termo da estrutura, como ele aparece no papel ou como ele aparece no Word, enfim, como ele aparece visualmente para a gente. Ele está arrumado de uma maneira muito parecida com a do texto 1, mas a intencionalidade dele é um pouco diferente, aliás, é bem diferente da do texto 1. A do texto 1, a gente, quando vai ler o texto 1, a gente percebe que a intencionalidade do texto 1 é mais o de ser um texto informativo, né? Vocês observaram isso? É mais um texto informativo. Esse texto 1, cujo título é Empresas oferecem serviço de arranjo e delivery de flores. Aí você parece, ele se enquadra mais com aquele tipo textual, aquele gênero do discurso que a gente classifica como uma notícia, né?
a maneira com que ele foi enquadrado, com parágrafos, ele fica com aquela estruturação de um texto dissertativo, mas dentro da linha do gênero do discurso que a gente classifica como notícia, certo? O texto 2, ele, ele é aquele texto que aparece em dicionário, né? Onde você tem os verbetes, onde você tem os vários sentidos que o dicionário dá para cada palavra. E o texto 3 a tirinha, você observa que ele tem aí uma intenção mais de promover o humor, né? É mais um texto bem humorado e a estrutura dele é uma estrutura onde você tem aquele desenho e apesar de não ter os balões de fala, ele vai naquela linha do texto do quadrinho, a maneira com que ele é arrumado, com que ele aparece pra gente. No texto 4, você vai ter uma estrutura que é a estrutura poética, como eu falei para vocês, que é versos e estrofes. Já no texto 5, o texto 5, ele se parece na estrutura com o texto 1, na estrutura. Ele é arrumado de uma maneira que a gente lembra de um texto dissertativo, organizado por parágrafos. Mas a intencionalidade dele não se parece com a do texto 1. Ele não vai na linha da notícia. Observem, quando eu acabar de ler, que ele se parece muito mais na intencionalidade. Ele se parece muito mais com o texto 4. Ele vai muito mais numa linha poética, numa linha reflexiva. Ele se parece na intenção com o 4 e na estrutura com o 1. Bora dar uma lida no texto 5? Vamos comigo. Eu nunca recebi flores e isso me frustra. A maior parte das pessoas vai dizer que é frescura minha, mas me sinto um peixe fora d'água sempre que estou entre outras garotas e percebo que sou a única que nunca ganhou nenhuma. Houve um tempo que eu dizia que não gostaria de receber flores, que preferia receber qualquer outra coisa, que dar flores a alguém se resume em perda de tempo e dinheiro. Hoje retiro tudo o que disse. Quero um príncipe encantado de camiseta e calça jeans me esperando no portão com um buquê de rosas na mão e um sorriso no rosto. Gente, esse texto aí, ele tá online, ele tá disponível nesse site abaixo aí que a gente tá acabando de ver e vocês podem acessar depois. Observaram que tem uma linha poética nisso aí? Que se parece muito mais com o texto 4, é algo reflexivo, né? E a gente sabe que a estrutura dele é uma estrutura que não é a da poesia, pelo menos do modelo tradicional de poesia. Ele não está dividido por estrofes, ele não tem versos, ele não está centralizado, ele não tem necessariamente rima, né? O texto 4 ainda tem a rima, mas o 5 não. Mas ele está muito mais na linha da poesia. Ou seja, a estrutura dele é uma estrutura de um texto a estrutura é dissertativo, jornalístico, ele tem a estrutura de um texto de notícia, né? Mas a intenção é bem poética, é bem reflexiva, certo? Vamos em frente para o texto 6. Bom, aí no texto 6 a gente já encontra um tipo de gênero do discurso onde fica claro aí para qualquer um que isso aí é um cartaz publicitário, né? É um anúncio publicitário. Você tem aí a imagem de flores, você tem em cima o nome da empresa, Arte Flor, você tem ali um textozinho em cima também, na parte de cima à direita, flores e plantas ornamentais que reproduzem de forma perfeita as espécies naturais. Mais do que bom gosto, um toque de arte. Anúncio publicitário. Embaixo você tem o número de contato, você tem até o endereço, né? E o local, a cidade, o estado. E do lado direito você tem onde você pode encontrar disponível online esse anúncio, certo? Esse é o texto 6. O texto 6 é um texto publicitário. Logo depois da gente visualizar, analisar todos esses 6 textos, vem uma atividade. Vamos comigo. Todos os textos lidos têm em comum
o fato de fazerem alguma referência a flores, como eu já havia dito antes, né, gente? Cada um tem, entretanto, uma função e um objetivo específicos. Por isso, são tão diferentes entre si. Questão 1. Vamos em frente para a questão 1. Tendo em vista o conhecimento que você tem sobre textos, associe em seu caderno os textos lidos às seguintes classificações, levando em conta a função social de cada um. Aí nós temos, gente, A, anúncio publicitário, B, reportagem, C, poema, D, história em quadrinhos, esse história em quadrinhos ou tirinhas, E, verbete e F, post de blog pessoal. Bom, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês sabem que eles foram numerados, os textos, né, de 1 a 6, vocês vão, por exemplo, encontrar qual é o texto, qual é o número do texto que você associa a anúncio publicitário. E aí você coloca o número aí. Qual é o número do texto que você associa à reportagem? E aí você coloca o número. E daí em diante. Da letra A até a letra F, você vai nessa linha. Vamos para a questão 2. Na questão 2 é o seguinte, escolha 3 textos que você tenha classificado corretamente e aponte características desses textos que, na sua opinião, contribuíram para facilitar essa identificação. Gente, aí a resposta é pessoal, mas é interessante que vocês façam esse teste da questão 1 e da questão 2. Lembrando que esse vídeo vai parar por aqui, mas o assunto, gênero do discurso, continua nas próximas páginas e nas próximas postagens. Um grande abraço aí, boa aula para todos.